Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula veremos um pouco sobre as funções do Hibernate do HQL, tá ok? A gente vai ver que são bastante úteis aí no dia a dia também. Então vamos criar uma classe nova, ok? Então aqui no nosso pacote, Ctrl 3, CAJC, Create a Java Class, ok? E eu vou chamar de teste funções. Ok, a gente vai ter nosso no main, também, Ctrl espaço. Beleza. E aqui a gente vai ter nossa session sessão igual gerador session factor ponto obter session factor ponto get commit session. Isso que a gente fez no outro, nem lembro agora. Obter session factor. Nesse aqui a gente dá uma. Vou pegar esse cara aqui pra lá, fica mais fácil. Tá, no teste CRUD funcionário, no teste funcionário CRUD, tá? Vou pegar esse método aqui só pra adiantar nosso trabalho, tá? Então aqui a gente vai buscar o que o gerador session factor, o que esse cara faz? Tá. Poderia estar utilizando ele mesmo. Deixa eu chamar o Open Session aqui. Beleza. Ok. Nossa sessão, no caso a gente não vai precisar de. Não, Ctrl Shift All, remover aqui as imports lá. A gente não vai precisar de transação aqui, que a gente vai estar trabalhando só em cima de consultas. Ok? E no final a gente chama a nossa sessão.close. Beleza. E aqui, pessoal, a gente pode pegar, ó, vamos criar uma query aqui, sessão.create query, ok, e eu vou dizer from funcionário sei lá. A gente já pode ia fazer uma mais genérica, mas a gente já pode começar a falar das funções. Uma primeira delas, pessoal, que eu acho que é bastante interessante de querer saber, que é a função count, ok? Então, geralmente quando eu uso count, eu posso escolher qualquer atributo, ok? Eu posso usar um count asterisco, eu posso usar um count ID, escolho qualquer atributo, mas o importante é eu saber, tá, do resultado dessa minha consulta a quantidade, um atributo simples, um long, ok? Então eu quero saber quantos funcionários foram admitidos no mês passado, por exemplo, ok? E aí eu faço as condições da minha consulta e ao invés de retornar uma lista desses funcionários que foram admitidos no mês passado, eu retorno apenas, eu quero saber apenas a quantidade, pessoal. A grande vantagem disso aqui, pessoal, é que a consulta fica muito mais leve, tá? Eu poderia tranquilamente fazer uma consulta normal, né? Trazer minha lista de funcionários e na minha lista chamar um ponto size para eu saber, né? Minha lista retornou um tamanho 100, então eu sei que existem 100 funcionários que foram admitidos no mês passado. Só que uma consulta para trazer uma lista de 100 funcionários é muito mais pesada do que uma consulta para trazer um único atributo, né, um único valor long aqui, tá ok? Então nesse caso, se eu quiser saber uma coisa relacionada à quantidade, ok? Então eu posso usar esse count aqui, ok? Então a princípio quer saber quantos funcionários eu tenho na minha empresa, independente de qualquer condição, ok? Então eu posso fazer dessa forma aqui. E vamos só armazenar isso aqui então numa query, ok? Query consulta igual sessão.createQuery, ok? E aqui eu vou chamar um long quantidade igual consulta ponto. Isso aí, lembra que a gente estudou sobre o unique result, ok? Então nesse caso aqui ele que é recomendado a gente utilizar, ok? Porque
a quantidade, se ele não achar nenhum, ele vai retornar um valor zero, ok? Se ele achar, ele vai retornar essa quantidade. Então, não tem como a gente esperar que o resultado dessa consulta aqui, tá, final seja maior que 1, ok? Nem que seja menor que 1. Porque o resultado desse tipo de consulta sempre vai ser, né, o tamanho da quantidade de elementos que essa minha consulta vai retornar é sempre 1. Então eu posso usar o unique result tranquilamente, ok? A única coisa a fazer aqui é um cast para long, ok? Porque o unique result ele é genérico, né? Ele pega do tipo object, ok? E aí é só a gente mandar imprimir aqui, tá? Quantidade de funcionários. Quantidade de funcionários, 2 pontos, mais quantidade. Ok, então aqui um run as Java Application. Beleza, então a nossa empresa tem 5 funcionários. E como eu falei, pessoal, se eu quiser trocar, ao invés de passar o ID, passar um asterisco aqui, tá? Run as Java Application. Ok, vai funcionar. Se eu quiser passar salário, tá? Qualquer atributo que eu passar aqui vai ser indiferente, tá? Ele não está contando, ok? A não ser que algum dos funcionários não tenha salário, tá? Daí por exemplo, acho que o CPF não são todos que tem. Lá, deixa eu ver qual vai ser o comportamento aqui. Runese Application. Tá vendo? Aqui só tomar cuidado com isso. CPF, 2 deles não tem, tá? Então dessa minha lista de funcionários, ok? Eu quero saber quantos funcionários na minha empresa tem CPF cadastrado. Beleza, eu posso fazer dessa forma aqui, tá? Só tomar cuidado com isso. Mas em geral, se a gente quiser fazer um genérico, a gente pode deixar o asterisco mesmo, ok? E aqui, pessoal, eu posso usar as condições. Poder fazer, por exemplo, where month. Eu quero saber quantos foram admitidos no mês de... A gente tem, por exemplo, no mês de fevereiro, ok? Então, month, data, admissão, ok, igual, 2 pontos, mês. Então aqui eu só passo consulta, ponto set parameter, mês, ok, e o valor 2. Beleza? Vamos andar aqui, run as, Java Application. Tem como resultado 3, ok? São esses 3 aqui que foram admitidos no mês 2. Se quiser saber quantos foram admitidos no mês. Na verdade aqui, né, pessoal, também na verdade, fevereiro de uma maneira genérica, não necessariamente fevereiro fevereiro do mês passado, por exemplo, tá? De fevereiro de qualquer ano. Então se eu mandar aqui para março, ele vai trazer como resultado 2. Ok? Beleza. Vou dar um Ctrl C nisso aqui, vou deixar comentado, tá? Pra gente mantendo alguns exemplos aí. Um outro que a gente poderia fazer, pessoal, a princípio eu vou deixar aqui de maneira mais genérica, tá? Buscando em todos os funcionários mesmo. Eu quero saber eu quero saber a soma, ok, do salário de todos os funcionários da minha empresa. Então, para isso eu uso a função sum, ok? E aí eu passo aqui o salário, ok, de todos os funcionários. Aqui eu poderia mudar de long quantidade para double salário. Aqui, pessoal, aqui no caso da soma, deixa eu ver que tem a média, alguns outros ele pode retornar um double ou integer dependendo do tipo do valor que eu tenho armazenado, tá ok? Então aqui eu vou fazer um cast para double. Chamar de salários, né? Que seria o valor dos salários de todos os funcionários. Ok. Vou dar novamente. Java Application. Beleza, então a soma dos salários é 9.500, ok? Esse é 3.500, 5.500, é isso mesmo, com 4 aqui, 9.500, tá ok? Então essa aí é a funcionalidade sum. Eu poderia querer saber, pessoal, a média de salário, ok? Qual que é a média salarial da minha empresa? Então ao invés do sum eu usaria, tá? Eu vou deixar o nome do atributo aqui como salário mesmo.
tá? Mas então agora ele vai buscar pra gente a média salarial, ok? Então a média aqui é 1.900, beleza? Ah, eu quero saber o maior salário da minha empresa, ok? Qual que é o maior salário da minha empresa? Nesse Dev Application, ok? Maior salário é 2.200. Ah, mas eu quero saber quem que é o funcionário que tem o maior salário. Beleza, a gente pode fazer aqui, ó, select, vou até tirar, né? From funcionário, where salário igual a max salário, ok? Então vou tirar esse começo aqui. Beleza? Também a query vai ficar, ó. From funcionário era salário igual ao maior salário, beleza? Isso aqui ao invés do double agora eu vou ter um funcionário, ok? Importar de func, fazer um cast para funcionário. Aqui eu vou colocar só funcionário.get. Desculpa, é o func.get nome, ok? Então deixa a quantidade de funcionários mesmo ali, o texto, tá? Vocês arrumam isso. Run as Java Application. Opa, vamos ver. Será que ele trouxe mais que um? Tem dois com 2.200? Não. Max salário. Foi um funcionário, where salário. Igual max. Que resulte. O que ele está reclamando? Ok. Falou que eu usei da maneira errada. Invalid use create SQL exception. Então, distante. Será que eu não consigo fazer na consulta só? Vamos ver como é que funciona isso aí. Vamos lá. Use max function. Vamos ver. Hibernate. Max function. S. Condition. Sim, pessoal, uma solução é fazer duas consultas mesmo, tá? Fazer uma primeira para obter o maior salário e passar ele como parâmetro da passá-lo como parâmetro da query, ok? Mas eu imagino que deveria ter uma maneira de fazer. Max query if aware clause. Cara, meu browser tá horrível. Não é isso. Não é isso. Ele tá fazendo o mesmo jeito que a gente fez, não é isso que a gente quer não. Ah, meu browser vai. Talvez não tenha como mesmo. Java get record if max and... Oh, caramba. Aí já começa a entrar SQL Server, essas coisas no meio. Tá. Assim, eu vou dar uma pesquisada, pessoal. Na próxima aula eu falo melhor se tem como. SQL parameter.
caramba, viu? Mesmo. Nem meu browser não ajuda. Tá, beleza. Então nesse caso, a gente teria que realmente fazer uma, tá? Fazer a primeira consulta para obter o salário e passá-la como parâmetro para a segunda consulta. Ou, é, ou assim, né? Ou fazer uma subquery, na verdade, tá? Beleza, também não pensei nessa possibilidade. Ó, select max salário from funcionário. É que essa questão de subquery só vou falar um pouco melhor depois, tá? Beleza, mas eu acho que seria uma possibilidade também de utilizar aqui. Beleza, Manuel Oliveira. Manuel Oliveira 2200, tá? Então, beleza? Tem como fazer uma query só, mas utilizando uma subquery, ok? Então, eu quero que o custo salário seja o resultado dessa consulta aqui, beleza? Então, dá pra gente fazer. Eu acho que direto mesmo não vai ter como, tá? Mas depois eu vou falar um pouco melhor dessa parte de subqueries aqui, mas é parecido com o que a gente faz no SQL mesmo. Ok? Então, mas caso eu quisesse, seria essa opção aqui. Ok? E uma última que eu poderia querer fazer, pessoal, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, seria o seguinte, eu quero saber, beleza, vamos supor, eu vou dar um count aqui em salário, vai ser aquele valor 5 que a gente já tinha visto antes, tá? Run as Java Application, beleza. Estou colocando alguma, o que eu estou fazendo? Select count salário from funcionário double que reclamou class cast exception. Ah, tá, aqui é um long, tá, não um double. Beleza, então se eu rodar aqui run as Java Application, beleza, 5. Só que eu não quero saber, pessoal, a quantidade de salários, eu quero saber a quantidade diferentes, quantidade distinta de salários que eu pago, ok? Por exemplo, eu tenho 100 funcionários que recebem 2.000, mais 50 que recebem 3.000, mais uma quantidade que recebe 5.000. Eu quero saber quantos tipos de salário, quantidades diferentes de salários eu quero, tá? No nosso caso, por exemplo, a gente tem aqui 2.000, 2.200, 1.800, eu tenho 4 tipos, 4 valores diferentes de salário, ok? Então, para isso, pessoal, eu daria um count, ok? Eu daria um count distinct, ok? Traga para mim, conte para mim os salários, ok? Sem repeti-los, salários utilizando de uma maneira distinta, ok? Então ele vai retornar para mim o valor 4 nesse caso, ok? Isso aqui, para esse caso, não é tão interessante não saber a quantidade diferente de salários, mas então, caso vocês queiram buscar alguma coisa sem desconsiderando os elementos repetidos, tá? Vocês podem usar o distinct. Ou ele não precisa necessariamente ficar dentro das funções aqui, tá, pessoal? Esse distinct eu poderia usar fora também. Talvez mais pra frente a gente. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco em cima dos tipos de resultado que minha query pode retornar, ok? E daí talvez a gente possa utilizar um pouco mais esse distinct aqui para ver o funcionamento dele. Mas acho que é bem claro, né? Ok? Conte, mas de maneira distinta, sem se tiver algum repetido, que é no caso 2.000 aqui, ele vai contar apenas um, ele não vai contabilizar dois nesse caso. Ok, pessoal? E aí por último, tá? Para quem, caso vocês precisem, caso vocês tenham interesse, vou colocar aqui como comentário mesmo, tá? Algumas outras funções, ok? Que o Hibernate fornece pra gente, tá? Algumas delas a gente vai usar, são mais interessantes a gente utilizá-las como resultado da consulta, ok? Então busca para mim o nome de todos os funcionários, mas traga tudo em letra maiúscula, ok? Traga o nome dos funcionários, mas se tiver algum espaço no começo, no início, no final do nome, você remove para mim, tá, ok? Então algumas funções aí, ok?
absolute, vou trazer o valor absoluto do número, então independente, vou trazer o número independente se ele ser negativo ou positivo, sempre vou trazer o valor, né, ignorando o sinal, ok? Eu posso concatenar strings como resultado de uma consulta. Esses três aqui a gente já viu também na aula passada, né? Obter a data atual, a hora atual, a data e a hora atual. É, eu posso retornar, por exemplo, tem um atributo que é do tipo string, eu posso retornar o tamanho dessa string, ok? Ou fazer uma consulta onde o nome ponto length, ok? Beleza, não sei. Posso utilizá-lo tanto como retorno como condição também, ok? Locate, confesso que nunca utilizei, localizo uma string dentro da outra, não sei se ele retorna true ou false, como é que é. Colocar meu texto todo em minúsculo, o resultado, o módulo, né, de uma divisão. Esse size aqui é interessante, tá? Eu tenho uma coleção lá dentro, tá? Vamos supor que dentro da consulta de empresa eu tenho uma lista de funcionários, ok? Então eu quero retornar eu não quero retornar a lista de funcionários em si, eu quero saber quantos funcionários eu tenho, ok? Para aquela lista ou para um determinado departamento, ok? Eu estou fazendo uma consulta que eu me retornar como resultado vários departamentos. Eu quero que um dos atributos, né, de cada linha da minha consulta seja a quantidade de funcionários dentro daquele departamento. Então eu poderia usar o size, ok? Raiz quadrada, substring, tudo minúsculo e remover espaços. Okay? Então os mais comuns a gente utilizar, pessoal, são o count, o sum, o max, o min e a média também, ok? Mas em alguns momentos talvez a gente precise de algum desses outros aqui, então vocês podem dar uma testada aí como funciona. E eu acho que assim, igual eu falei, eu nunca usei o locate, não sei como que ele funciona. Sabendo que existe, você vai na internet dar uma pesquisada, ok? Isso aí, ver vários exemplos, né, de como que relacionados à sintaxe de como utilizá-los, ok? Beleza, pessoal? Próxima aula a gente vai dar uma olhada mais a fundo também, só na questão de operadores de comparação, ok? A gente tem vários aí, geralmente a gente viu o igual, talvez o menor, o maior, mas a gente vai ver que tem vários, tem o null, tem o not null, tem o between, tem o empty, tem vários, a gente vai dar uma olhada como que eles funcionam também, ok? São coisas bem úteis aí que a gente vai utilizar bastante no dia a dia. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.